Eu queria convidá-los então a abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 22, verso 15. E gostaria de ler apenas um texto, um versículo, Provérbios 22, e o versículo é o 15. Se nos diz a palavra de Deus: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Queridos, o livro de Provérbios é a coleção, ou uma coleção, dos ditos, provérbios, dizeres, reflexões dos sábios de Israel. Durante não sabemos quanto tempo, esses sábios colecionaram aquilo que entendiam do mundo ao redor à luz do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Entre os que colaboraram para a feitura do livro de Provérbios, todos nós sabemos, estava Salomão. O livro contém provérbios e exortações e orientações e observações sobre praticamente todos os temas da vida: dinheiro, casamento, amizade, idolatria, adultério, prostituição, a beleza feminina, qualidades masculinas. Tudo você encontra no livro de Provérbios. E entre os temas abordados está a criação de filhos. A criação de filhos era muito importante para os israelitas. A comunidade desde cedo havia aprendido a esperança messiânica, que um dia, dentre eles, nascido deles, haveria de vir aquele que seria o Salvador do mundo. Então, todo casal israelita queria ter filhos, e mais do que isso, queria criá-los na lei do Senhor, que haviam recebido de Moisés. Queriam que os filhos andassem no temor de Deus e naqueles caminhos prescritos pela lei. Portanto, o livro de Provérbios traz também dezenas de passagens sobre a criação de filhos. E eu quero destacar essa passagem porque ela traz dois pontos que eu considero importantes para o tema do nosso encontro. Dois pontos aqui. O primeiro é que os nossos filhos nascem com uma natureza inclinada para o mal. Esse é o primeiro ponto aqui. Está dizendo: a estultícia está ligada ao coração da criança. A estultícia está unida ao coração da criança, sementada. Estão ali entrelaçados. Não é que o coração da criança tem estultícia, mas é que os dois estão ali como amantes, estão unidos. E isso, segundo a Bíblia nos ensina, é por nascimento. E isso aqui é extremamente importante que nós coloquemos em mente. Os nossos filhos não nascem anjinhos, eles não nascem inocentes, eles não nascem puros e eles não nascem neutros. Eles já nascem com a estultícia colada no coração deles, é só uma questão de tempo até que ela se manifeste. É só uma questão de tempo, até que ela coloque as unhas de fora. Isso é o resultado do que a Bíblia nos ensina a respeito da depravação total da raça humana e a transmissão dessa depravação aos nossos filhos através de geração ordinária. Então, seus filhos, eles nascem à sua imagem e semelhança, claro, a imagem e semelhança de Deus, mas também a sua imagem e semelhança, já com o seu coração totalmente inclinado ao mal. A estultícia está ligada ao coração da criança, por definição. E veja como isso faz toda a diferença. Se você não tem essa percepção de que os nossos filhos são inclinados ao mal desde que nascem, nós não veremos a necessidade de redenção, nós não veremos a necessidade de correção e muito menos de disciplina. Nós vamos adotar como lema para a educação dos nossos filhos um desses projetos pedagógicos aí que diz que a criança é neutra, que você precisa apenas guiar o mestre que está dentro dela.
Vocês sabem a que método eu estou me referindo. Então, são métodos modernos que, influenciados pela psicologia moderna, partem do pressuposto que o ser humano é bom por natureza, por definição. Ele apenas precisa ser guiado e orientado. Ele precisa apenas olhar dentro dele mesmo. E de dentro dele mesmo, ele precisa escutar o coração dele, a consciência dele. Então, ele vai encontrar ajuda para poder resolver os seus problemas e fazer o que é certo aqui nessa vida. Mas essa não é a visão que a palavra de Deus nos dá. A palavra de Deus nos diz que a estultícia está ligada ao coração da criança. Está ligado ao coração da criança. E aqui não há exceção. Criança aqui é criança, todas as crianças. Não são determinadas crianças, mas todas. Em algumas essa malícia se manifesta mais cedo, em outras se manifesta mais tarde, em algumas de uma maneira, em outras de outra maneira. Mas a estultícia está ligada ao coração da criança. Por estultícia eu quero dizer insensatez, malícia, engano, tolice, teimosia, desobediência. Nós sabemos o catálogo, não é? Nós que temos filhos. Nós sabemos exatamente o que é que o livro de Provérbios quer dizer aqui. Essa é a primeira coisa que esse versículo nos ensina e que eu creio que todos nós devemos ter como ponto de partida, senão não faz sentido um congresso desse. Não faz sentido. Se a gente não partir desse fundamento, a natureza dos nossos filhos, como filhos de Adão e Eva que são, nossos filhos, filhos de Adão e Eva, eles são inclinados a todo mal. O segundo ponto que esse versículo nos traz, e que é, portanto, decorrência do primeiro, é que a vara da disciplina vai afastar a estultícia do coração da criança. Em outras palavras, é preciso que os pais interfiram para ajudar a criança a crescer nos caminhos corretos. Porque aqui está falando de uma interferência, não é? A vara da disciplina vai afastar a estultícia do coração da criança. Está falando então de uma ação deliberada dos pais. Os pais têm que fazer alguma coisa, porque essa estultícia, ela não vai embora com a idade não, porque às vezes a gente fica pensando assim, ele é tão teimoso, o menino custoso, não é? Quando ele é novinho, mas quando ele ficar mais velho, ele vai ficando meio... Não vai não. A estultícia não vai embora com o tempo não. Vai ficando pior, ele vai se tornando cada vez mais um pecador mais sofisticado. Ele vai aprendendo a manifestar a estultícia de maneiras mais complexas e mais espertas e tudo, mas não pense que o tempo vai separar a estultícia do coração da criança, porque não vai não. E não pense que só boas palavras, né? Conselhos, né? Afagar o menininho, deixar ele lá em paz e... Não pense que só isso vai tirar a estultícia do coração dele, não. A palavra de Deus está falando aqui da vara da disciplina. É isso que vai tirar a estultícia do coração dele. Eu interpreto vara aqui literalmente, né? Eu interpreto literalmente. Eu sei que tem pais que, né, com medo de usar vara, eles vão sublinhar os ensinamentos com fralda, né? Embora eu interprete isso literalmente, eu tenho certeza que todo israelita que lesse esse texto haveria de entender literalmente, mas é claro que o sábio aqui, ele dentro da expressão vara da disciplina, ele está cogitando uma série de coisas que nós podemos depreender vendo o livro de Provérbios como um todo. Aqui tem correção verbal, repreensão, exortação, talvez algum tipo de castigo e, se necessário, o sublinhar físico. Você sublinha, né? Sublinha, olha, eu quis te dizer aquilo que você não quer aprender, ó, isso aqui, ó. Aí você sublinha. Tá? É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. O efeito que nos é prometido aqui, está aí, ó, no verso 15, é que isso vai afastar a estultícia do coração da criança. Nós não temos nenhuma ilusão de que uma educação cristã bem feita e voltada para o coração da criança,
e o exercício correto da disciplina e da admoestação do Senhor, nós sabemos que isso não vai tirar o pecado do coração da criança, porque ela vai ser uma pecadora até a morte, como você e como eu. Mas com certeza vai ensinar a criança a pensar bem antes de manifestar a estultícia dela. Ela vai aprender que o crime não compensa. Cedo, ela vai aprender que o crime não compensa. Mas nós queremos algo muito mais do que simplesmente reformar a atitude da criança com estas exortações e às vezes com o uso da disciplina. Porque a palavra de Deus aqui identifica qual é o problema. O problema é o coração da criança. O problema é o coração. Então está pressuposto que ao exercer a disciplina, quer seja por palavra ou qualquer outra coisa, o israelita iria dizer à criança: olha, eu vou aqui usar a vara em você, mas o problema é o seu coração. Se você não mudar o seu coração, ou se o seu coração não for mudado, amanhã eu vou estar aqui fazendo de novo a mesma coisa. Você tem um coração corrompido, e você precisa de redenção, você precisa de transformação. É tudo isso que está incluído aqui na expressão a vara da disciplina, porque não adianta bater no filho para bater. Acho que é um bisavô da minha esposa, é um avô, era um holandês, naquele tempo em que esse versículo era praticado, né? E ele tinha um hábito, ele era muito crente, era um crente reformado, da igreja da Holanda. Então ele tinha uma régua desse tamanho, de madeira braúna, né, que é assim, onde ele havia escrito, ele escrevia todos os versículos do livro de Provérbios a respeito da disciplina da criança, que falava de vara, e são vários, e deixava pendurado atrás da porta, tá? Deixava pendurado atrás da porta. E ele, como era holandês, ele cantava os salmos. Os holandeses gostam de cantar os salmos metrificados, saltério genebrino, né? Todos salmos metrificados. Então ele tinha costume, né? Primeiro, quando uma criança mostrava a estultícia do coração, ele dizia assim: eu estou com tanta raiva de você que eu não vou lhe disciplinar agora. Ele deixava, primeiro, para não ser só uma explosão, né? Para não ser só uma explosão. Depois, quando ele estava quieto, tranquilo, ele chamava o filho: olha, você vai apanhar por isso, por isso, por isso, por isso. E nós vamos cantar um salmo enquanto você apanha. Tirava a vara e cantava os salmos. E eu fico com triste, pensando quando era a vez do Salmo 119, né? Que situação. Salmo 119. Mas é porque esse sábio holandês reformado, ele entendia que era mais do que simplesmente descarregar a raiva, mas era instruir a criança, que ela entendesse que aquilo era para o bem dela, tinha que atingir o coração da criança, e esse é o tema desse congresso. Pastoreando o coração da criança, um coração ao qual a malícia está soldada, a estultícia está soldada. Como afastar? Esse é o alvo, esse é o desejo de todos os pais que desejam que seus filhos sirvam a Deus. Senhor, só o Senhor pode afastar a estultícia do nosso coração pela vara do Evangelho, pela correção bondosa, por aquela disciplina que fala lá em Hebreus 12, que o Senhor disciplina aqueles que são teus, para o nosso bem, para a vida eterna, para o aproveitamento. Mas também o Senhor nos consola, enxuga nossas lágrimas, nos instrui no caminho que devemos andar, nos ajuda a criar os nossos filhos, ó Deus, nos ajuda a perceber a estultícia do coração deles e nos ajuda a ser instrumentos teus para afastá-la dos seus corações até aquele grande dia quando teremos corações puros e perfeitos.